Bem-vindos ao The Daily Code. Esse é um canal para programadores interessados em Functional Programming e sistemas distribuídos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuação ao vídeo anterior, onde introduzimos a estrutura de dados Either, utilizando a linguagem de programação Kotlin e a biblioteca Arrow. Em especial, nós vamos abordar duas funções que são cada vez mais comuns na vida de programadores: map e flatmap. Ok. Either, assim como outra estrutura de dados, tem em sua interface a função map. A ideia por trás de map é implementar a estrutura functor, que é um conceito desenvolvido em Category Theory, que é um ramo da matemática. Nós não vamos entrar em detalhes sobre Category Theory nesse vídeo, mas vamos explorar o conceito em vídeos futuros. Bem, nós podemos utilizar alguns exemplos para criarmos a intuição de como map funciona. Então, suponha a seguinte variável: either string. Vamos fazer o import. No nosso exemplo, o tipo E1, ele possui duas possibilidades: um valor do tipo string e um valor do tipo int. Por convenção, o valor left representa erros, e no nosso exemplo, erros são representados pelo tipo string. E nós podemos utilizar a map para transformar os valores do tipo int no nosso exemplo. Então, por exemplo, map Então, nós definimos uma função inline que recebe um inteiro e retorna um valor do tipo boolean. Aqui o valor do tipo boolean indica se o inteiro é um valor par ou um valor ímpar. No nosso exemplo, nós sabemos que E1 tem o valor 42 e é do tipo write, então essa função vai retornar uma either, e 2 vai ser um valor write com do valor boolean e será o valor true. Bem, esse é um caso bem simples, mas em sistemas reais nós podemos reutilizar funções que já existem no nosso sistema e que são mais complexas para descrevermos transformações de dados. Então, por exemplo, suponha que a gente tenha as seguintes funções: uma função que divide um inteiro por 2, uma função que recebe um inteiro, retorna um boolean e determina se esse inteiro é um valor par. E uma função que recebe um boolean e retorna uma string. Aqui no nosso caso, nós vamos dizer se o valor for verdadeiro, nós retornamos even. E se for false, nós retornamos a palavra ímpar em inglês, que é odd. Então nós podemos reutilizar essas funções no contexto de either, criando uma espécie de pipeline para transformar o nosso valor original. Então, por exemplo, nós podemos definir A3 e nós vamos utilizar o nosso valor E1 e aqui nós podemos criar uma pipeline utilizando nossas funções. Então, E1 vai ser primeiro, se for um valor do tipo write, vai ser dividido por 2.
esse valor então vai ser transformado em um boolean, indicando se é um valor par ou ímpar. E finalmente, esse valor boolean vai ser transformado em uma string com duas possibilidades, ou even ou odd. E repare que map só atua nos valores right, ou seja, caso o nosso valor seja do tipo left, as funções que utilizamos no nosso pipeline são ignoradas. E isso nós dizemos que either é right biased, ele tem um viés para a direita. E só para mostrar que uma função do either do valor do tipo left map é ignorado, nós podemos ter, por exemplo, um exemplo int. Vamos criar um valor do tipo left. Nesse caso, nossa função que nós passamos para map é ignorada. Vou fazer um import. Ok, a segunda função que vamos utilizar hoje é flatMap. E flatMap geralmente indica que estamos lidando com um outro conceito matemático existente em Category Theory chamado monad. Novamente, nós não vamos falar sobre Category Theory nesse vídeo, mas vamos abordar o assunto em vídeos futuros. Então, suponha a seguinte função. Double if even. Então, nossa função recebe um inteiro. Ela retorna either. Novamente, nós vamos usar uma string para representar erros e int para representar computação que seja realizada com sucesso. Então nós vamos checar se nosso inteiro é um valor par. Caso isso ocorra, nós vamos multiplicar por 2 e retornar um valor do tipo right. Caso contrário, nós vamos retornar um erro representado numa string com o tipo left. E nós podemos utilizar a função com flatMap. Então, por exemplo, podemos escrever novamente. Nós podemos reutilizar o one. E aqui passar double if even. Fazer um import. E se nós olharmos para a função flatMap, vamos observar que ela é bem parecida com a função map. A diferença está na função que ela recebe. Map espera uma função do tipo B para o tipo C, e flatMap espera uma função do tipo B para um tipo either de A ou C. Nós podemos conferir o código-fonte de either para observar isso. Então, se olharmos map, repare que map recebe uma função que vai de B para C e ela retorna either e C está do lado direito. Repare também que, como nós comentamos, caso o valor seja de tipo left, map simplesmente não é utilizado. Agora, se observarmos flatMap, nós vamos perceber que ela recebe uma função do tipo B, e diferente de map, essa função tem que retornar either novamente, onde o tipo C está na parte right, na parte direita, e esse mesmo valor é retornado.
E diferente de map, repare também que flatMap nos dá a possibilidade de retornar um valor do tipo left, né? Então, por exemplo, suponha que nós temos um valor do tipo rate, que agora nós sabemos que é um valor ímpar. E, portanto, nós sabemos que isso vai retornar um valor do tipo left. Bem, nós sabemos que either é uma monad e, portanto, possui as funções map e flatMap. Essas duas funções juntas geram uma propriedade muito útil, que é representar sequências computacionais, né? Então, por exemplo, vamos criar uma variável e5, novamente do tipo string int, e nós podemos ter uma sequência e repare que nossa sequência nós temos um flatMap seguido de um flatMap, finalmente seguido de map. E essa sequência, portanto, esse pipeline só é realizado até o final se apenas tivermos valores do tipo rate. E repare também que nós sempre temos acesso aos parâmetros das nossas funções, né? E essa sequência de flatMaps seguida finalmente para o map é tão comum que existe uma sintaxe especial chamada the do notation, que representa a mesma expressão, mas é um pouco mais sucinta. E a biblioteca Arrow nos proporciona a seguinte sintaxe. Nós precisamos fazer um import. Nós precisamos adicionar a função bind. E essas duas expressões, portanto, são equivalentes. Essa expressão e a expressão usando a the do notation. Por hoje é isso. A ideia do canal é ter vídeos curtos, mais informativos. E como sempre, o código desenvolvido aqui vai estar disponível no GitHub e o link está na descrição do vídeo. Até a próxima!